Mais um tempo com a poderosa palavra de Deus. Deus abençoe você muitíssimo, no nome do Senhor Jesus. Romanos capítulo 8, verso 28, diz assim, ó: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados pelo seu decreto. Amém, gente? Quando nós olhamos esse versículo e nós observamos ele, dá uma impressão assim que muita coisa de ruim acontece para que aconteça uma coisa boa depois, né? Então dá a impressão que é isso, né? Que Deus precisa fazer uma coisa ruim nas nossas vidas para fazer uma coisa boa depois. E na realidade, não é isso, né? É a vida que é cheia de coisas ruins. É a vida que é cheia de coisas que não são boas para nós. É verdade. Agora, o que faz as coisas acabarem somando, contribuindo, né, para o nosso bem? Até uma coisa ruim acaba contribuindo para o nosso bem. O que faz isso acontecer? É a nossa vida com Deus. É verdade. É a nossa vida com Deus. É a gente amar ao Senhor. E é interessante que muitas vezes a gente na presença de Deus, a gente no reino, acontece coisas ruins com a gente. Coisas que a gente nem esperava que acontecesse. Coisas que nós nunca pensamos que fosse acontecer. Mas aconteceu. E o que vai mudar isso? O que vai transformar essa coisa ruim, esse acontecimento que eu não achava legal, numa coisa boa? Pastor, isso é possível? Claro que é. Ou até contribuir para uma coisa boa. A minha vida com Deus. A minha vida na presença de Deus. Isso desde pequenas coisas até grandes coisas. É verdade. Você não vê lá a história do José? José foi injustiçado, José foi preso, José foi vendido pelos irmãos, ficou na prisão. Mas, quando chegou uma grande fome em Israel, quando chegou uma grande fome ao povo de Deus, né? O que aconteceu? Se não é José, está lá no Egito governando. Se não tivesse acontecido aquilo tudo, como é que José ia tirar o povo, né, lá da terra de Israel e levar para o Egito para ser alimentado? Porque foram 7 anos de fome. Foi ruim José ter ido para a cadeia. Foi ruim José ser preso injustamente. Foi ruim a covardia que os irmãos fizeram com José. Mas lá na frente, Deus transformou toda essa covardia, toda essa injustiça numa coisa boa. Por quê? Porque o ambiente que José habitava, ou na cadeia, ou no palácio, era sempre na presença de Deus. A presença de Deus nunca saiu da vida do José. Mesmo ele na cadeia, mesmo ele passando por momentos difíceis, o que aconteceu? Quando ele estava na cadeia, Deus revelava a ele. Quando ele estava lá com Potifar, Deus dava a ele, né, a sabedoria para administrar tudo que era de Potifar. E tudo isso, né, foi fazendo na vida de José aquilo que era ruim, acabou ficando bom. E quando teve 7 anos de fome naquelas terras, Josué já era governador do Egito, porque Deus o impulsou lá. E ele manda chamar a família para eles não morrer de fome. Tá vendo? Um monte de coisa ruim que aconteceu, Deus fez ser uma coisa boa. Então, não vamos murmurar pela coisa ruim. Eu, por exemplo, eu não gosto de fila. Quando eu pego uma fila, eu acho que o mundo acabou. Mas, às vezes, naquele momento na fila, é um momento de eu estar levando a palavra para alguém. É o momento de eu estar conversando com alguém. Verdade. Esse momento de calor aqui do Rio de Janeiro. Então, a gente pensa que é ruim, né? A gente fica quase sufocando, sem poder nem sair de casa direito. Mas a nossa vida na presença de Deus vai transformar isso em coisas boas. É verdade. Até a morte. Eu estou sendo radical agora. Até a morte, quando acontece na nossa vida, Deus tira uma coisa boa. Deus nos leva para a eternidade. Acaba o mundo de sofrimento aqui. Acaba as injustiças daqui. Por quê? Porque, na realidade, acaba contribuindo para o nosso bem. Tudo Deus faz contribuir para o nosso bem, se estivermos na presença de Deus. Amém? Portanto, não murmure,
né? Vamos suportar as lutas que estamos passando. Vamos ver que Deus vai tirar um bom proveito disso, porque é isso que diferencia as pessoas que amam a Deus e as pessoas que estão na presença de Deus, né? De outras pessoas que não temem a nada. Eles vão murmurar, eles vão reclamar, eles vão falar que essa vida não presta, eles vão falar que só veio aqui para sofrer. Nós não. Podemos estar passando por um momento difícil, podemos estar passando por alguma situação, mas Deus está operando. Deus está fazendo alguma coisa nesse marasmo que às vezes a gente está dizendo, esse deserto, né? Que às vezes a gente está passando. Tudo que nós passamos nesta vida vai contribuir com uma coisa boa para a nossa vida e para a vida de alguém. Amém? Essa é a palavra de hoje. Romanos capítulo 8, versículo 28, né? Todas as coisas contribuem juntamente, né? Para aqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto. Amém? Então, para o bem. Tudo vai contribuir para o seu bem. Amém? Sou o pastor Vitor, tenho esse compromisso de estar ministrando a palavra de Deus